fechar com droga aqui. Vai lá. Pergunta sobre o efeito das plantas enteógenas no cérebro, como ayahuasca, iboga e cannabis. Se elas têm algum padrão neural igual. Pô, a gente tava se livrando de polêmica até agora. Olha só, veja bem. Existem estudos bem conduzidos procurando efeitos terapêuticos dessas substâncias, tá? A cannabis tem bem mais do que as outras. Mas tem que ter muito cuidado porque tem muito estudo mal feito, a grande maioria é mal feito. E um outro número de estudos traz conclusões que são precipitadas. Para a gente saber se uma coisa funciona, isso é tão difícil de explicar porque não consigo, numa conversa de bar, você não consegue chegar lá e explicar isso em 1 minuto. Mas basicamente, se você quer saber como uma coisa funciona, você tem que pegar um grupo de pessoas grande, bem grande, dividir, sortear grupo A, sortear, tem que ser sorteio, não é, né? Outro método. Sorteia grupo A, grupo B. Aí você pega a substância que você quer testar, dá pro grupo A e pega outra igualzinha placebo, mas sem efeito terapêutico e dá pro B, tá certo? Quero saber se eu comer pedra melhora a dor no estômago. Então pega um monte de pedra e pro outro grupo você vai ter que dar uma substância que é igualzinha uma pedra, mas não é pedra, tá certo? Uhum. Que a pessoa que olhar para aquilo vai achar que é pedra, tá? Então você tem que olhar pro placebo e você tem que achar que é a substância. Ninguém pode saber. O ideal é que nem a pessoa saiba se é remédio ou se é o mentiroso e nem o médico não saiba, para ninguém ficar pesando na avaliação. Então divide em 2 grupos, sorteia, dá para um, dá o placebo pro outro, acompanha por um tempo, tá? E aí lá para frente você vai avaliar se quem tomou a substância de verdade melhorou em relação a quem tomou o placebo. Então vamos supor que no grupo de placebo 30% melhoraram. Isso acontece muito. E no grupo que não era o placebo, 40% melhorou. Então quer dizer, se aqui melhorou 40% e o placebo foi 30%, 10% a mais é o efeito do remédio. Uhum. Tá certo? Qual que é o problema do estudo mal feito? Se eu não tiver um grupo de controle, por exemplo, como esse, eu posso dar a substância para um monte de gente, 30% melhorar, e pode ser que esses 30% sejam placebo. Uhum. Então só consigo saber se não é o placebo se eu der placebo para metade e comparar os dois. E eu não posso saber quem tomou o placebo, porque senão o cara que sabe que é placebo, ele vai acreditar menos no tratamento. E quando ele acredita, ele melhora mais. Isso está comprovado. Então você precisa de cegar essas pessoas, quer dizer, elas não podem saber qual que é qual, dá para esses 2 grupos e ver no final o que aconteceu. Tá certo? Sempre que você pode fazer estudo assim, é o jeito ideal e correto de você fazer para você diminuir a chance de você dar uma coisa que não funcione. Então o efeito do remédio ele é baseado no tanto que ele melhorou mais do que o placebo. Não é o que ele melhorou de modo absoluto. Por isso que você vai ter sempre alguém que vai ter um perfil no Instagram que eu comi pedra e curei do Parkinson. Uhum. Vai ter um cara que fez isso, porque talvez ele nem tivesse Parkinson, entendeu? Eu tenho pacientes com Parkinson, suposto Parkinson, na verdade doença psiquiátrica, que não sabia que não era Parkinson mais. Que não era Parkinson, ele estava tomando remédio para Parkinson 10 anos. Então não é porque uma pessoa ou 5 ou um grupo ou um estudo saiu que aquilo melhorou, você tem que saber por que melhorou. E o problema do cannabis é como tem muito estudo de tudo quanto é jeito que você imaginar, para tudo quanto é doença que você imaginar, tem muita coisa mal feita que gera um tipo de expectativa errada. Uhum. Então o que a gente sabe de modo mais consistente para estudos grandes e bem feitos metodologicamente que a cannabis funciona para algumas formas de epilepsia infantil, para alguns quadros de problemas como esclerose múltipla, assim, alguns tipos de dor oncológica bem questionável, tá certo? E tem uma outra coisa que às vezes aparece, que a gente questiona. Desculpa se eu estiver esquecendo de algum outro detalhe, mas esses são os principais. Para epilepsia, como tinha aquela situação das mães que tinham que importar, que era muito difícil, isso era humanitário você facilitar o acesso ao cannabis. E que bom, aos derivados de cannabis, e que bom que isso foi conquistado. Mas junto com essa conquista veio uma certa liberação um pouco criteriosa, que faz com que muita gente esteja usando hoje formas muito diferentes de derivados de cannabis, e a gente perdeu um pouco da capacidade até de medir isso para saber se realmente funciona. Então, use o canabidiol se for prescrito, ou algum outro derivado de cannabis, se for prescrito por um médico sério, que de fato já tentou todos os outros tratamentos com você, e pergunte para o médico o que tem de estudo mesmo para a minha doença, supondo que isso aqui funcione, porque vai custar caro, quais são os possíveis efeitos colaterais. Tem um parecer da Sociedade Internacional do Estudo da Dor
falando o seguinte: não existe estudos científicos ainda hoje para sustentar de modo sistemático o uso de canabidiol ou outros derivados de cannabis na dor. Na dor. Eu trato dor o tempo todo e raramente a gente precisa de pensar em usar cannabis. Talvez na dor oncológica um pouco mais. E o que a gente vê é a gente usando o cannabis os derivados de cannabis sem tentar outras coisas antes disso. Tá certo? Mostrando que talvez está sendo um pouco impulsivo esse uso, tá? Então, enquanto você não provar que funcione de modo mais categórico, você pode estar usando sem saber muito bem o que vai ganhar com aquilo. Tem um prejuízo até financeiro, que não é barato muitas vezes, e é um risco de efeitos colaterais mais leves a longo prazo, que nós ainda não conseguimos controlar muito bem. Então, de tudo que você falou, o que tem mais estudo ainda é o cannabis, mas quase sempre com evidências fracas. Então, muito cuidado, se informe bem, pega um médico que você confia. Cuidado com quem fala que é só especialista em cannabis, porque são várias doenças para as quais ela está sendo estudada. Então, procure especialista da sua doença, da sua área, para ele saber o que tem para aquela doença, te oferecer primeiro o que tem mais evidência e depois te explicar os riscos de se usar uma coisa com pouca evidência e, se ainda assim você quiser, fazer isso de modo orientado e cuidadoso, tá certo? Sem preconceito. Espero que a gente descubra muito mais sobre cannabis, que é uma nova classe aí de um monte de substâncias e quem sabe vão ser revolucionárias no futuro, mas ainda não temos informações sobre isso e por isso corremos riscos se usarmos de modo desregrado.